Boa noite a todos. O trabalho que iremos apresentar se trata do componente Filosofia Geral e Jurídica. Abordaremos o tema: quando podemos dizer que estamos em um estado de exceção? O texto que iremos abordar é do autor Giorgio Agamben. Giorgio Agamben é um filósofo italiano formado em Direito. Em 1964, ele se transferiu para Paris, onde ensinou na Universidade de Rennes. No ano seguinte, ele trabalhou em Londres. Entre 1986 e 1993, dirigiu o Collège International de Filosofia em Paris. A partir daí, ele ensinou em outras universidades. Logo depois, ele abandonou a docência nas universidades italianas. A sua produção, que concentra nas relações entre filosofia, literatura, poesia, mas fundamentalmente a política. Ele também foi professor visitante em várias universidades americanas. Seus trabalhos mais conhecidos incluem como a investigação sobre o conceito de estado de exceção e o Homo sacer. Ele foi influenciado por Michel Foucault e Hannah Arendt, entre outros. Quando podemos dizer que estamos em um estado de exceção? O estado de exceção se trata fundamentalmente de uma junção, que é a forma de relação do poder soberano em resposta a uma situação, como por exemplo de guerra civil, ou seja, de algum modo de resistência à ordem pública estabelecida. A obra se inicia com o autor relembrando o Carl Schmitt e a frase de que o soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção. É essa frase que ele retoma para trazer o momento em que essa relação entre aquilo que está fora do ordenamento e o modo como o ordenamento vai se relacionar, estabelecendo a partir do ato do soberano. O autor também adentra no direito arcaico romano e pensa a partir da decisão que o Senado romano tinha o direito, ou seja, a possibilidade de estabelecer sobre essa situação de insurgir em que a própria ordem pública estava colocando em questão, que poderia ser uma guerra contra um inimigo externo ou algo que provocasse um conflito na cidade de Roma. Agamben enfatiza que um aspecto central, de fato, que é o poder executivo, acaba rogando para o seu foco um poder maior. Ele acaba atuando com plenos direitos, ou seja, se tornando um poder centralizado, que se confunde com o poder legislativo e judiciário, afogando esses outros poderes e tomando para si a plena decisão de eliminar o inimigo e nessa eliminação estabelecer uma certa ordem, que aquele governo diz ser legítima ou válida. Essa ideia de autoridade central é colocada por ele a partir do aspecto do estado de exceção. E ele comenta que o estado de exceção não se inicia dentro do regime absolutistas na Europa, mas sim ele começa em uma fundação com a Constituição Francesa dos Estados Democráticos durante o período revolucionário e já pontua também que durante o regime nazista, ou seja, em fevereiro de 1933, se fez a Declaração de Proteção do Povo do Estado Alemão. O Hitler ele promulgou esse decreto e com esse decreto acabou suspendendo os artigos que eram relativos às liberdades individuais. Com esse fato, esse decreto nunca havia sido revogado. Ele comenta que o estado de exceção acabou durante todo o período nazista. O autor, Giorgio Agamben, traz à tona o fato de que inúmeros teóricos em que o termo estado de exceção é utilizado e as suas diferenças, até mesmo nas formas linguísticas, em que alguns também utilizam o termo como estado de sítio. Mas ele irá enfatizar
que esses teóricos mostram uma perda de caráter jurídico e que o estado de exceção acaba se tornando um elemento permanente. Essa disposição é o fato de que acaba havendo um desequilíbrio entre os três poderes. Nesse caso, que o executivo se utiliza de decretos para estabelecer esse estado de exceção e assim começa a legislar e a julgar. Consequentemente, ele enfraquece os outros poderes, né? Tanto o legislativo quanto o judiciário. E é nesse estabelecimento de decretos ativados pelo executivo e o de agir em uma ação que não seria esse poder de fato. O problema do estado de exceção assemelha-se muito com o direito de resistência, né? Por ser um decreto do soberano que age com força de lei. Inclusive, nas assembleias constituintes, foi muito discutido sobre inserir o texto da Constituição esse decreto do estado de exceção. Eu vou falar um pouquinho sobre o estado de exceção em alguns lugares na Europa, no que se refere às guerras mundiais, tá? No projeto atual da Constituição italiana, por exemplo, seria introduzido o seguinte artigo, abre aspas. Quando os poderes públicos violam as liberdades fundamentais e os direitos garantidos pela Constituição, a resistência à opressão é um direito e um dever do cidadão, fecha aspas. Mas, ao longo desse debate, prevaleceu a opinião de que era impossível regular juridicamente com alguma coisa que escapava, por exemplo, à esfera do direito positivo. Aí acabou que esse artigo foi rejeitado. Já na Constituição da República Federal Alemã, legaliza um artigo que fala desse direito de resistência, sem restrições alguma, e aqui tenta abolir essa ordem. Caso não exista outra forma, todos os alemães têm o direito de resistência. A Primeira Guerra Mundial coincide com um estado de exceção permanente, principalmente na maior parte dos países beligerantes, ou seja, os países que estão prontos para a guerra, são considerados países beligerantes. O presidente da França, Poincaré, na época da Primeira Guerra, emitiu até um decreto que colocava o país inteiro em estado de sítio. O que é o estado de sítio? É quando as medidas para o estado de exceção não dão conta de conter a crise e é preciso radicalizar ainda mais. Então, digamos que o estado de sítio ainda é uma prontidão maior que o estado de exceção. Mas 2 dias depois dessas medidas tomadas, foi transformado em lei pelo parlamento. Teve vigência até outubro de 1919. Durante os 6 primeiros meses da guerra, a atividade no parlamento foi suspensa, retomando somente em janeiro de 2015. Muitas das leis voltadas eram meras delegações legislativas ao executivo, como a lei de fevereiro de 2018, em que o governo foi atribuído o poder absoluto de regular através de decretos a produção e o comércio da área alimentícia. O franco francês, que é a moeda antiga da França, teve uma grande crise em janeiro de 1924 e aí a estabilidade foi ameaçada. Então, o governo Poincaré pediu plenos poderes em matéria financeira. Durante o duro debate, quando estourou a Segunda Guerra Mundial em 1939, por meio de decreto, o governo obteve o poder para tomar todas as medidas necessárias para garantir a defesa da sua nação. O Ato Constitucional de 11 de julho de 1940 deu o papel de declarar o estado de exceção em todo o território nacional da França, onde já estava parcialmente ocupado pelo exército alemão. Na Alemanha, o artigo 48 da Constituição de Weimar é tão próxima da história entre as duas guerras que não é nem possível conhecer a ascensão de Hitler ao poder sem uma análise desse artigo, que vai dos anos de 1919 a 1933. A lei tem reflexos do estado de exceção? Segue a lei. Abre aspas. No caso de um Estado não cumprir os deveres que lhe são prescritos pela Constituição e pelas leis do Império, compete ao presidente declarar intervenção, ainda que com o auxílio de força armada, fecha aspas. Desta forma, os governos da República fizeram um uso contínuo desse artigo 48. Só foi dada uma pausa entre 1925 a 1929, declarando o estado de exceção e promulgando decretos de urgência em mais de 250 ocasiões. Entre elas, usaram essa lei para prender milhares de militantes comunistas e para instituir tribunais especiais habilitados a decretar condenações à pena de morte nessa época.
Hitler não podia ter tomado o poder se o país não tivesse há quase 3 anos em regime de ditadura presidencial e se o parlamento estivesse funcionando. Vou falar um pouquinho da Suíça. A Assembleia Federal na Suíça conferiu ao Conselho em agosto de 1914 o poder ilimitado de tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança, a integridade e a neutralidade da Suíça. A persistência dos juristas suíços em deduzir o estado de exceção do próprio texto da Constituição, onde cita que a Constituição tem o dever de manter a ordem e a tranquilidade em seu interior, só mostra que a teoria do estado de exceção não é de modo algum patrimônio exclusivo da tradição antidemocrática. Referente à Inglaterra. No caso da Inglaterra, a Primeira Guerra Mundial desempenhou papel decisivo na generalização dos dispositivos governamentais de exceção. Quando foi declarada a guerra, o governo exigiu que o parlamento aprovasse uma série de medidas de emergência, que haviam sido preparadas pelos ministros competentes e foram votadas sem discussões, praticamente. A mais importante delas, e é a conhecida, é a DORA, é a Defense of Realm Act, que significa a Lei da Defesa do Reino, que não só designava ao governo poderes para regular a economia da guerra, mas também previa graves limitações dos direitos fundamentais dos cidadãos, como a competência dos tribunais militares para julgar os civis. Assim como na França, o parlamento teve intervenções muito importantes durante todo o período da guerra. Então foi assim que foi feito o estado de exceção em alguns lugares da Europa durante a guerra. Passo a palavra. Vamos dar continuidade ao estado de exceção descrito por George Agamben. Agamben propõe discutir o estado de exceção e a sua estrutura, pois, na opinião dele, a exceção virou regra na era moderna. Ele identifica esse estado de exceção como uma terra de ninguém, um espaço que está no limite entre o direito público e o fato político, entre a ordem jurídica e a vida. Agamben comparou e contrastou o assunto com dois autores alemães que são opostos, um é Carl Schmitt e o outro Walter Benjamin. Ele comparou na teoria, na ideologia e na experiência existencial. Para Schmitt, soberano é quem decide o estado de exceção. Para Benjamin, a tradição dos oprimidos ensina que o estado de emergência que vivemos, não é uma exceção, e sim uma regra. O comportamento entre Carl Schmitt e Walter Benjamin é um dos pontos de partida para essa discussão, e todo estudo é feito em cima disso. Jorge aponta que o uso tem sido muito comum desde a França, na Revolução de 1791, como na Grande Depressão de 1933, como também foi usado por Roosevelt no New Deal, o Programa de Recuperação Econômica americano. Na Segunda Guerra Mundial, Roosevelt também estendeu os poderes em 1939 e 1941, e por razões raciais, em 1942, fez a deportação de mais de 70 mil cidadãos norte-americanos e mais de 40 mil cidadãos japoneses que viviam nos Estados Unidos. Mais recentemente, Bush produziu uma situação para invocá-lo e tentar tornar regra diante do 11 de setembro de 2011. A doutrina se divide no que se refere ao assunto. Aos que procuram inserir o estado de exceção no âmbito do ordenamento jurídico e aqueles que o consideram exterior ao ordenamento jurídico, consideram um fenômeno essencialmente político ou extrajurídico. Esses dois grupos, você tem de um lado Santi-Romano, que entende como o assunto como parte integrante do direito positivo, fonte autônoma do direito, e também aqueles que pensam como um direito subjetivo do Estado. O segundo grupo considera como elementos de fato e substancialmente extrajurídicos. Nesse grupo tem a teoria do Julius Ratcliffe, que diz que o poder excepcional se baseia no direito constitucional ou pré-constitucional do Estado, onde a boa-fé é suficiente para garantir a imunidade jurídica. Agamben faz alguns questionamentos também, Ele coloca assim, pergunta, como poderá
essa situação, essa suspensão ser compreendida na ordem legal? Como pode uma confusão ser escrita na ordem jurídica? E se o estado de exceção é apenas uma situação de fato, como é possível ter uma lacuna numa situação tão crucial? E qual é o sentido dessa lacuna no direito? A Gabin afirma que o estado de exceção não é nem exterior nem interior ao ordenamento jurídico. Ele está num patamar, é uma zona de indiferença, em que lado de dentro, lado de fora, não se excluem, mas se indeterminam, né? A suspensão da norma não significa a sua abolição. Segundo a Gabin, Schmitt está em questão o próprio limite do ordenamento jurídico. O estado de exceção apresenta-se essencialmente como uma disputa sobre um locus, um espaço, um local. O Schmitt cita também o decreto originado por Graciano, que é o conceito de necessidade como fundamento, né? Onde diz que a necessidade não tem lei, o que deve ser entendido em dois sentidos opostos. A necessidade não reconhece nenhuma lei e, no outro, a necessidade cria sua própria lei. Mais do que tornar lícito ou ilícito, a necessidade é uma justificativa de transgressão em um caso específico, no caso, uma exceção. O estado de exceção, enquanto figura de necessidade, apresenta apresenta-se como uma medida ilegal, mas é perfeitamente jurídica e constitucional. Se concretiza na criação de novas normas ou de uma nova ordem jurídica. Cita o princípio de Tomás de Aquino e de Santo Romero. Cita o princípio de Santo Tomás de Aquino, também cita Santo Romero, e afirma que ambos coincidem na identificação do direito com a lei e erram ao desconhecer a existência de uma verdadeira fonte de direito, além da legislação. Segundo George, os autores erram pensar na teoria como uma situação objetiva, que mostram como necessidade, longe de apresentar-se como um dado objetivo. Implica claramente no juízo subjetivo. Boa noite a todos e todas. Dando continuidade ao assunto, eu vou falar agora um pouco sobre o primeiro capítulo do livro Teologia Política, de Carl Schmitt. Carl Schmitt foi um grande pensador alemão. Viveu quase 100 anos. Nasceu em 11 de julho de 1888 em Plettenberg, na Westfália, cidade de maioria protestante. Morreu em 1985. O constitucionalista católico alemão frequentou escolas católicas durante toda a sua vida secundarista, entrando para a Universidade de Berlim para cursar Direito, migrando posteriormente para a Universidade de Estrasburgo, quando, em 1910, termina sua graduação com tese final em Direito Criminal. Trabalhou como assistente de juiz em 1915, quando se alista na infantaria do exército alemão. Em virtude de danos físicos no fronte de treinamento, é transferido para o Comando Maior de Guerra, que ficava em Munique, na seção responsável pela administração e produção de decretos sobre todas as autoridades civis na Alta Bavária. Foi nessa atividade em Munique que Schmitt passou a se interessar pela distinção entre estado de guerra, estado de sítio e soberania. O primeiro capítulo tem como tema definição de soberania, e é sobre essa definição que eu pretendo me debruçar nesse momento.
Ele inicia o primeiro capítulo com a seguinte frase: soberano é quem decide sobre o estado de exceção. Um dos debates que aconteceu no século XX foi o debate entre Carl Schmitt e Hans Kelsen. Esse debate era sobre quem deveria ser o responsável para proteger a Constituição, ou seja, quem deveria ser o guardião legal da Constituição. Para Kelsen, a Constituição era um conjunto de normas superiores, hierarquicamente dentro do ordenamento jurídico. Já para Schmitt, a Constituição se dividia em duas partes, que podem ser traduzidas como Constituição formal e Constituição material. A formal se refere à Constituição positivada de Kelsen. A Constituição material é a Constituição do produto, ou seja, o ato constituinte originário. A questão que Schmitt levanta é a seguinte: o que ou quem dá legitimidade à capacidade desse poder constituinte originário de ter essa atribuição? Segundo Carl Schmitt, se o Estado atribui a si mesmo uma limitação legal de soberania, significa que a forma estatal não consegue compreender a forma de uma legitimidade territorial do seu nomos. O nomos para Schmitt é uma característica central sobre a legitimidade, aquele que circunda a medida do espaço de poder, que apresenta em si mesmo uma relação direta com a legitimidade do exercício do poder. Um Estado que relativiza o seu poder a partir de um contrato torna o próprio Estado uma contradição em termos, porque o Estado se mantém por meio da força, pela capacidade de imposição. Então, sendo assim, o Carl Schmitt ele entende que deixar só a cargo do Estado, de um poder estatal, essa legitimidade para decidir sobre a Constituição é fraca. Essa ideia é muito vaga. Então, ele diz que quem tem que decidir é um soberano, e esse soberano poderia se colocar, na verdade, esse soberano que ele apresenta é, de fato, uma autoridade política, alguém que tem poderes políticos, que pode decidir além de que um poder estatal, de que um parlamento, esse soberano, como político, ele tem o poder de decidir sobre vamos dizer assim, uma questão que excede, que não está na Constituição, que não tem assim a sua definição dentro da Constituição. Esse soberano é quem tem o poder de decidir sobre esses casos, de dizer que o que pode ou o que não pode, o que vai fazer ou o que não vai fazer. Então, essa é a definição de soberania para Carl Schmitt. E esse poder é atribuído ao político. Termino aqui a minha fala, passo. Boa noite. O capítulo 2 do livro do Schmitt, de Teologia Política, tem por nome o problema da soberania como o problema da norma jurídica e da decisão. Nesse tópico, nesse capítulo, é apresentado um conceito diferente daquele que é aplicado na ideia moderna de Estado. Schmitt ele entende que soberania é um poder supremo, que não pode ser derivado de nenhuma ordem jurídica, e não é à toa que em seu livro ele sempre trabalha com esse conceito de poder supremo. Ele busca trazer um entendimento de que o poder ele só pode ser dominado pela lei da causalidade. Schmitt ele já é mal visto, pelo fato de no nazismo ele apoiar algumas ideias de Hitler, na verdade ele apoiar as ideias de Hitler, e em seu livro O Político ele fala muito sobre essa ideia de poder legítimo, no caso o poder legítimo ele é aquele que é considerado como, ele traz um conceito interessante entre amigo e inimigo.
O poder legítimo é conhecido como amigo, que deve aniquilar o inimigo. E quem é o inimigo? Todos aqueles outros poderes ou outros pensamentos que pensam diferente daquele que é o poder legítimo. Então, o amigo, no caso, é o poder legítimo que está no poder e que deve aniquilar o inimigo, que seria todos os poderes contrários, né? Certo, mas por que o título desse capítulo é dado como o problema de soberania, como o problema da ordem jurídica e da decisão? Na verdade, ele busca explicar nesse capítulo que a relação do poder supremo fático ao jurídico é o problema principal do conceito de soberania. Porque para Schmitt, a soberania deve se separar, né, do jurídico quando se trata de ordem e poder. Sendo assim, ele faz uma crítica com relação à ideia de Kelsen, né? Nesse capítulo ele toca bastante, assim, ele critica bastante a ideia de Kelsen, que pensa ao contrário dele, obviamente, porque Kelsen ele se afasta do conceito sociológico do jurídico, né? E coloca em ênfase a ideia de que o Estado ele precisa, né? E para Schmitt, a submissão de uma ordem ao Estado, ou a base que o Estado ele deve ter à ordem jurídica, é o verdadeiro problema, né? Para Kelsen, na análise jurídica, o Estado ele é idêntico à Constituição. Schmitt ele entende que o conceito de soberania de Kelsen deve ser reprimido, porque ele apresenta negando, né? E com isso o Estado ele não pode ser conhecido na aplicação de leis, né? E nem na percepção de algum interesse público. Isso é o que Schmitt acredita que é certo. E é aí que conhecemos o estado de exceção, né? Quando Schmitt ele explica que o Estado é quem deve formar as leis e não as leis quem deve formar o Estado. Sendo assim, o Estado ele se limita à produção das leis, somente à produção das leis. E dando continuidade à sua crítica, Schmitt ele traz outro autor que também possui uma teoria relacionada à de Kelsen, que obviamente Schmitt ele faz a crítica, que é do autor Crabbe. Eu não sei se é assim o nome dele, mas eu acredito que é Crabbe. Crabbe entende que todo o interesse público são submetidos ao direito, né? Ele era contra o Estado autoritário e centralista e a todos os juristas desse Estado. Sua teoria também fazia uma coligação com a teoria cooperativista, né, do Hugo Preube, que foi um movimento resultante do liberalismo econômico no século XIX, né, e que buscava formar as leis, que tinha como objetivo melhorar a vida das pessoas, né? Esse movimento ele era contra a ideia de que a última fonte do direito pudesse ser da vontade estatal de um dominador, né? Schmitt ele explica que a ideia trazida por esses autores é um ato estatal defeituoso. Não possui ideia declaratória e não pode ser aplicada por si só, mas deve ter uma autoridade, uma pessoa individual, né, que não possui dúvida em sua decisão, mas exatidão, né, e também que sua decisão seja relativa e absoluta, né, possuindo um valor autônomo, né, independente de fundamentação argumentada. Sendo assim, ele para poder fundamentar, né, contribuir em sua fundamentação, ele tem Thomas Hobbes, né, no qual Thomas Hobbes entende que o poder estatal ele deve estar submetido a um poder intelectual e espiritual. E essa seria a ordem superior, né? Para Hobbes não existe uma norma superior e inferior, né? Por isso ele não apoia a ideia de um poder estar submetido a outros.